PT do Maranhão. Vossa Excelência tem 25 minutos na tribuna. Assume aqui. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, no próximo domingo, 17 de abril, comemora-se o Dia Internacional da Luta Camponesa. Essa data foi escolhida em razão do assassinato de 19 trabalhadores sem terra em 17 de abril de 96, na cidade de Eldorado dos Carajás, no Pará. Esse episódio passou para a história como o massacre do Eldorado dos Carajás. Ao tempo que manifesto minhas homenagens a todos os homens e mulheres do campo, das florestas e das águas do Brasil, aos pequenos produtores rurais que, por meio da agricultura familiar, são responsáveis pela produção de 70% dos alimentos do país, não posso deixar de lamentar o fato que ainda está presente em nossos dias. A violência ao longo dos últimos 20 anos, que foi responsável pela morte de milhares de ambientalistas ou militantes de causas agrárias, dentre as quais a missionária Dorothy Stang, defensora dos pobres e da Amazônia. A violência cometida principalmente contra aqueles que ainda lutam pelo direito à propriedade no meio rural. O mais recente exemplo dessa violência aconteceu na última quinta-feira, no Paraná, quando alguns policiais militares, juntamente com segurança da empresa Aropel, de forma brutal, totalmente desnecessária, atiraram contra trabalhadores rurais sem terra que circulavam no acampamento Dom Tomás Balduino, no Paraná. Por uma triste coincidência, deputados, esse ataque a trabalhadores sem terra aconteceu no mesmo mês, no mesmo dia, 20 anos atrás, em que houve o massacre do Eldorado dos Carajás. Esse ataque covarde da última quinta-feira, ao que tudo indica, foi provocado, ou pelo menos consentido, pela Secretaria de Segurança do Governo do Paraná, resultando na morte de 2 trabalhadores e mais de 7 feridos. Manifesto neste plenário meu repúdio aos assassinatos e toda a violência instada contra trabalhadores e trabalhadoras que lutam cotidianamente pelo acesso à terra, e presto minha solidariedade aos familiares de Vilmar e Leonir, os trabalhadores que foram assassinados. É preciso que essa casa acompanhe, in loco, as diferentes versões apresentadas pelos autores e pelas vítimas, e acompanhe o desenrolar das investigações sobre o caso, até mesmo para que possamos, caso seja necessário, denunciar o episódio aos organismos internacionais de direitos humanos. Por isso, solicito a essa presidência que defira um requerimento assinado por mim e pelos deputados do Núcleo Agrário, da mesma forma pelos deputados do PT do Paraná, solicitando a criação de uma comissão externa para averiguar as mortes dos trabalhadores rurais ocorridas no Paraná na última quinta-feira e acompanhar os procedimentos instaurados pelas autoridades responsáveis pela apuração e elucidação do caso. Feitas, então, as homenagens aos trabalhadores do campo e o repúdio à violência cometida contra os integrantes do MST do Paraná, passo a fazer uma análise atual da situação agrária do nosso país. Aqui na Câmara, sou membro do Núcleo Agrário do PT. Neste núcleo, discutimos as políticas públicas de interesse da agricultura familiar, da reforma agrária, da educação no campo, das lutas pelos movimentos sociais no campo, das florestas e das águas. Entre nossas motivações e bandeiras de luta estão principalmente a reforma agrária, a atenção às comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, a transformação de acampamentos em assentamentos agrários e as condições para que o agricultor possa trabalhar na terra, especificamente as questões relacionadas ao crédito, assistência técnica, energia, água, moradia e condições de comércio. Neste ano de 2015, sob a coordenação do deputado João Daniel, que é um companheiro do PT de Sergipe, que sucedeu o deputado Padre João, que fez um grande trabalho em 2015, promovemos reuniões semanais com a participação ativa de nossas assessorias, além de reuniões com vários ministros de Estado
e com os secretários de Estado, executivos e presidências de ministérios, órgãos ligados a esse tema, como, por exemplo, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCRA e a FUNAI. Sinto-me honrado em poder contribuir desta forma com as demandas dos movimentos sociais e das entidades que representam os trabalhadores do campo, como a CONTAG, a FETRAF, os sindicatos estaduais dos trabalhadores rurais, a Via Campesina, a CONERUC, o MST, dentre outros. E qual é a leitura que podemos ter hoje, deputados e deputadas, sobre a nossa realidade da situação agrária? Em 2014, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, produziu um documento intitulado A Igreja e as Questões Agrárias Brasileiras no Século XXI. Gostaria de destacar, dentre os mais de 200 pontos que constituem o documento produzido pela CNBB, 5 pontos que, juntamente com os demais, buscam fazer uma leitura da realidade agrária brasileira e contextualizam bem a situação agrária atual do nosso país. O primeiro ponto que destaco diz o seguinte: a política agrária, concretamente executada no período da atual Constituição, principalmente no século XXI, fruto de acordos tácitos ou explícitos de blocos ruralistas com vários governos, prima por ignorar todo o ordenamento de direito à propriedade estabelecido constitucionalmente, Padre João, e segue os ditames da concentração do capital e do dinheiro no campo. O segundo ponto diz o seguinte: os povos das terras, das águas, das florestas, sentem-se claramente excluídos do projeto autodeterminado Economia do Agronegócio. Com vinculações internas e principalmente externas, o agronegócio assume uma especialização primária exportadora e repele toda a ideia de limite e controle social. No terceiro ponto, senhores deputados e deputadas, lemos o seguinte: produção de alimentos saudáveis, ecologia sustentável e estrutura agrária igualitária são atualmente demandas necessárias a uma boa vida social dos camponeses, privados de suas terras, mas também da população urbana concentrada em 0,3% do território nacional. 0,3%. Todos dependem do uso contínuo de bens naturais, tais como recursos hídricos, clima e ar, notoriamente afetados pela ilimitada apropriação privada dos recursos fundiários no espaço rural, ou seja, 97,7% de todo o território brasileiro. No quarto ponto, por mim destaco, e informa também a CNBB, os agricultores familiares, conquanto desempenham as importantes funções sociais da política de alimentos, de guardiões do território, de gestores de uma economia rural e de guardiões da biodiversidade, situam-se em posição imensamente desfavorável na estrutura de produção agrária, atualmente muito ligada aos monocultivos, vinculados a mercados mundiais organizados em função de commodities. Por fim, o quinto ponto, que para mim contextualiza bem a situação agrária atual no nosso país, encontra-se assim redigidos pela CNBB. As muitas formas de violência que atingem o povo indígena de maneira destacada estão também presentes, sob diferentes formas, em praticamente todas as categorias de campesinos e, em geral, ligados à posse do uso da terra e das relações de trabalhos daí derivada. Entendo, por isso, que esta Casa, assim como o Senado, não pode ficar indiferente diante de situações de diversos grupos sociais diretamente ligados à terra. Indígenas, quilombolas, acampados, assentados, pescadores artesanais e pequenos produtores familiares, correspondente a mais de 3/4 da população rural, definida legalmente como agricultores familiares. Não podemos, por exemplo, ficar indiferentes aos clamores dos povos indígenas, que se veem cada vez mais ameaçados no que diz respeito às suas próprias sobrevivências
físicas e culturais, pelos discursos e pelas práticas daqueles que alardeiam que no Brasil há muita terra para pouco índio. Além disso, entendo que a nossa obrigação é rejeitar toda e qualquer proposição legislativa que atente contra os interesses indígenas. E uma dessas proposições legislativas, pronta para ser votada nesta Casa, é a PEC 215, que transfere do governo federal para o Congresso a atribuição de oficializar terras indígenas. A demarcação dessas terras indígenas é um ato meramente administrativo, técnico e declaratório, que reconhece os direitos originários dos povos indígenas da terra, direito esses já consagrados pela nossa Constituição. Essa proposta, se aprovada, vai paralisar de uma vez por todas o processo de oficialização dessas áreas protegidas e atentar contra o direito dos indígenas já consolidados na nossa Constituição. Além disso, sabemos que as casas do Congresso Nacional são constituídas por maiorias temporárias e a confirmação desses direitos de minorias não deve ficar suscetível às maiorias temporárias. No ano passado, lá no meu estado, o Maranhão, um grupo de quilombolas ocupou a sede regional do INCRA e alguns desses quilombolas, inclusive, fizeram greve de fome. O que eles reivindicavam? Reivindicavam esses companheiros que ocuparam a sede do INCRA. A demanda, principalmente desses quilombolas, era a mesma demanda que está em todo o país, a titulação de suas terras. Muito embora, neste caso específico do Maranhão, tenha havido um acordo para a titulação de algumas terras, o problema ainda persiste em todo o país, onde apenas cerca de 10% de um total de mais de 2.800 comunidades quilombolas existentes foram tituladas. Não podem, por isso, os parlamentares desta Casa e do Senado Federal e também o próprio governo federal ficarem indiferentes aos clamores dos povos quilombolas. Tenho recebido em meu gabinete representantes de acampados de vários municípios maranhenses. Falo agora, deputados, da causa dos sem terras. Em alguns desses grupos do Maranhão, da mesma forma que centenas de outros grupos de acampados em todo o país, que estão há vários anos em barracas de lonas pretas, à beira das estradas, à espera de um assentamento agrário. É preciso, pois, avançarmos muito na reforma agrária, não só no Maranhão, mas em todo o país, onde há mais de 100 mil famílias à espera desses assentamentos. Não podem, por isso, os parlamentares desta Casa do Senado Federal e também do governo federal ficarem indiferentes aos clamores daqueles milhares de brasileiros que estão embaixo de lonas pretas, à beira de estradas, esperando a reforma agrária. A causa dos assalariados rurais. Em maio deste ano, em maio do ano passado, corrijo, aqui em Brasília, aconteceu o 21º Grito da Terra do Brasil, um evento que se constitui como a principal ação de massa dos movimentos sindicais e trabalhadores rurais. Uma das reivindicações dos agricultores e agricultoras familiares, senhor presidente, que participaram deste ato, o 25º Grito da Terra Brasil, apresentada por meio de um documento entregue ao governo federal, dizia respeito aos assalariados rurais. De acordo com a direção da CONTAG, a cada dia o número de assalariados rurais diminui no campo e o que ali ficam, sem acesso à escolaridade, os que ali ficam sem acesso à escolaridade. E o que é pior é que esse problema só tende a aumentar, pois em um campo cada vez mais mecanizado, o desemprego aumentará cada vez mais. Não podemos, pois, nós deputados, senadores, ficar indiferentes aos clamores daqueles milhares de assalariados e assalariadas que trabalham no campo. Preocupante também, senhores deputados, ainda no que diz respeito à reforma agrária, é a questão de muitos que já se encontram assentados
mas que vivem em condições precárias. No Maranhão, por exemplo, existe mais de 4 mil famílias pleiteando, junto à Caixa Econômica Federal, a construção de casas populares em áreas de assentamento e de reforma agrária. Vê-se, então, que a maioria das áreas de assentamento continua sendo um gargalo. É preciso também que seja ampliado o número de assentados beneficiados com assistência técnica, não somente no Maranhão, mas em todo o nosso país. Dos assentados que existem hoje no Maranhão, pouco mais de 200 são contemplados com assistência técnica. O restante está descoberto, sem assistência técnica, o que dificulta consideravelmente o seu desenvolvimento. Lamentavelmente, na contramão da necessidade de se preocupar em suprir essas demandas, o Tribunal de Contas da União determinou na última semana que o INCRA suspenda a seleção e assentamento de novos beneficiários da reforma agrária. Segundo o TCU, há indícios de irregularidade nos processos atuais de beneficiários do programa da reforma agrária. Cabe ao INCRA se manifestar junto a essas irregularidades, que já o fez, e muito bem. No entanto, salta aos olhos dos órgãos de conta, que os órgãos de conta precisam rever, em muitos casos, o que se entende por irregularidade. Uma vez que considerou, pasmem deputados, como irregularidade, por exemplo, pessoas com renda superior a 3 salários, pessoas com veículo de alto valor que digo, são veículos de 60, 70 mil reais, pessoas com mandatos eletivos, entre eles vereadores. Parece que o TCU quer que o assentado entre pobre e morra pobre, não possa crescer, o assentado não pode progredir, tem que morrer pobre. A legislação veda a homologação de candidatos a benefício da reforma agrária que sejam servidores públicos, que sejam proprietários de empresa ou cotistas de cooperativas, mas não veda, no entanto, que o beneficiário regularmente assentado venha tornar-se servidor público ou ser proprietário de uma pequena empresa. Da mesma forma, o fato de um assentado ter adquirido um veículo com recursos obtidos pela sua produção agrícola indica tão somente que esse assentado progrediu economicamente, que é o objetivo do programa. Isso, de maneira nenhuma, deve ser considerado como irregularidade. Espero, quanto a essa decisão do TCU, que todos os lotes concedidos de forma irregular, devidamente averiguados, sejam retomados pelo INCRA e sejam repassados àqueles que realmente se enquadram e precisam do assentamento dentro dos critérios legais. Espero, porém, que não haja exagero por parte do TCU, que esse órgão entenda que o assentamento da reforma agrária, que o assentado da reforma agrária não precisa estar condenado a permanecer na pobreza e sem acesso a qualquer direito ou benefício que possa ser adquirido com o fruto do seu trabalho. Esse entendimento do TCU é o entendimento com o qual não comungamos e que não pode ser aceito. Tenho dito em outros pronunciamentos, inclusive, que não queremos mais fome no campo, não queremos mais ignorância no campo, não queremos no campo mais mortes por doenças facilmente curáveis, não queremos no campo que trabalhadores assalariados sejam mal pagos ou se subvertam ao trabalho escravo. Não queremos mais atraso tecnológico no campo, não queremos no campo falta de cultura. Queremos que os brasileiros que vivem no campo e trabalham tenham acesso a cinema, a teatro, a balé, a poesia. Por que não? Queremos a concretização de uma reforma agrária que dê condições dignas ao assentado. Então, senhoras e senhores deputados, essa tem sido a principal bandeira de luta dos deputados, assim como eu, participo do núcleo agrário do PT. Tem sido objeto do nosso trabalho, por exemplo, a criação de um programa de investimento de infraestrutura para as comunidades de agricultores familiares nos assentamentos de reforma agrária, nos moldes do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que abrange a construção de moradias, a implantação de escolas, de saúde, de comunicação, entre outros. A criação de uma política específica para a juventude rural, com o aperfeiçoamento dos programas existentes e a criação de outros, de forma a incentivar a permanência dos jovens na atividade rural. A implementação de política nacional de saúde, integração dos povos do campo, das florestas e das águas. A ampliação de oferta de águas
e das ações de saneamento nas áreas rurais, especialmente nos assentamentos da reforma agrária e das áreas quilombolas. Reconheço que, presentemente, atravessamos uma grave crise econômica e também política, mas o país, o Brasil, sempre foi mais forte do que todas as crises pelas quais já passou. E não tenho dúvida de que parte da solução para essa crise atual passa necessariamente pelo apoio às demandas dos trabalhadores do campo. Portanto, senhor presidente, antes de finalizar minha fala, gostaria que essa minha fala aqui fosse divulgada nos meios de comunicação dessa casa e na Voz do Brasil. Cedo uma parte, finalizar, uma parte, senhor presidente. Mas só para finalizar, deputado, quero dizer que hoje também participei da comissão que apura as pseudo-irregularidades do INCRA, a CPI do INCRA-FUNAI. E lá o companheiro Aristides, que esteve lá presente, por uma atitude que não mais foi do que mais um fato político para aqueles que têm ajudado a praticar ou tentar praticar o golpe nesse Estado. A atitude do companheiro Aristides, lá na Presidência da República, nada tem a ver com o objeto dessa CPI. Portanto, não tem dúvida que esse ato foi um ato político, um ato de golpistas, que aqui não se contentam com a derrota das urnas e querem transformar a democracia em outro modelo para o país. Mas não vamos aceitar esse golpe. O companheiro, dentro da lei, se manteve em silêncio para não fomentar aquilo que eles queriam, que era mais discursos em favor desse golpe e armado a situação para tentar prendê-lo. Portanto, me solidarizo também, como outros deputados, ao companheiro Aristides, pelo seu comportamento e contra aqueles que querem fazer um golpe e que, acima de tudo, esses que defendem o golpe com tanta destreza e ferrou, deviam defender também nesta casa o Fora Cunha. Posso ter a palavra? Deputado Zé Carlos, é mais para parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento. E o conteúdo demonstra que o povo do Maranhão está muito